Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Estamos no capítulo 9, Crueldade, Psicogênese da crueldade, Desenvolvimento da crueldade, Terapia para a crueldade. Na psicogênese da crueldade, ela vai trazer que a sua raiz existe um transtorno profundo da personalidade. Essa alienação perversa se origina em conduta criminosa, vivenciada em existência pretérita, quando o espírito, se sentindo injustiçado por não entender a lei de equilíbrio que vige no cosmos, tomou a adaga da falsa justiça e desforçara-se de quem acreditou ser responsável por sua desdita. Então, ela vai trazer que isso começa numa conduta criminosa transata, quando o espírito se sentiu injustiçado pela incompreensão das leis de harmonia vigentes no cosmos, tomando a adaga da falsa justiça e desforçando-se de quem acreditava responsável pela sua desdita, pela sua infelicidade. Possivelmente o crime não foi desvelado, ficando no agressor as marcas do sentimento perverso, que ora ressumam em crueldade e perversidade. Então, na época, o crime não fora desvelado, mas as suas marcas ficaram impressas do sentimento perverso no agressor, via consciência profunda, que ora ressumam na perversidade. Também é provável que a justiça haja descoberto o homicida, tendo-o levado ao tribunal para prestar conta à sociedade, após o que lhe for aplicada a punição compatível, consta no cânone legal. Nada obstante, em vez de o calceto utilizar-se da corrigenda para refazimento, reajuste emocional, descambou pelo sombrio corredor da revolta, da rebelião, e na convivência com outros companheiros igualmente desditosos, introjetar o veneno do ódio, mas infelicitando-se. Na atualidade, encontram-se-lhe assinaladas na conduta as reações de vingança, de mágoa contra a humanidade, que passara a detestar. Então, mesmo que o indivíduo tenha sido descoberto pela justiça, levado ao tribunal para prestar conta à sociedade, e tendo recebido a aplicação da punição compatível, consta no cânone legal, o calceta, ao invés de utilizar a corrigenda para se refazer, descamba pelo corredor sombrio da revolta. E convivendo com companheiros igualmente desditosos, rebeliosos, introjeta o veneno do ódio que piora a situação, mais infelicitando-se. Atualmente encontram-se-lhe assinaladas na conduta reações de desforço, vingança, mágoa contra a humanidade, que passa a detestar. Convidado ao renascimento, imprime no tecido sutil do cérebro grotesca impressão, que lhe influencia a conexão neuronial, dando lugar a uma personalidade insensível, alienada, hedionda, porque acaba que na experiência pregressa ele já urdia essa vindita contra a coletividade, passando a odiá-la, detestá-la, e ao renascer ele vai imprimir no tecido sutil do cérebro essa grotesca impressão que influencia a conexão neuronial, dando lugar a essa personalidade alienada, hedionda, insensível, transtornada. Em face da lei de causa e efeito, renasce um lar desagregado, a fim de experimentar o efeito infeliz da sua ação nefasta, padecendo injunção de sofrimento imposto por uma mãe alcoólica ou enferma, um pai desarvorado, destituído de compaixão,
que lhe aplicaram punições injustificadas ou o expulsaram do lar, atirando na voragem de ruas sombrias, infectas da criminalidade. Então, ela vai trazer que está ligado à lei de causa e efeito o renascimento num lar desagregado. Até porque não existe injustiça nos códigos divinos. Aquilo que eu experimento nessa vilegiatura, isso está ligado com o meu pregresso sombrio. E Kardec vai trazer isso na Revista Espírita, de 1863, num dado recorte em que ele diz que a expiação, ela também funciona como uma prova para experiências futuras. Então, conforme eu viva a minha experiência expiatória, com resiliência, com humildade, tentando fazer o meu melhor, eu estou sendo preparada para uma experiência no porvir de acordo com a minha performance moral. Então, ao mesmo tempo que a expiação, ela vai ter as etapas de arrependimento, reparação e a cura, e vai acontecer quando a reparação ela tiver sido concluída por uma expiação bem vivida, mas enquanto a sequência, arrependimento, resgate e cura. Ao mesmo tempo, é um teste que eu estou vivendo, porque de acordo com a maneira que eu estiver fazendo aquela experiência acontecer, mostra uma aptidão maior ou menor para um trabalho bom no porvir. Nesse sentido que ela vai trazer que se um indivíduo ele renasce em um lar desagregado, desajustado, isso está ligado à lei de causa e efeito. Eu não sou vítima, eu estou encontrando o resultado de uma trajetória milenar conforme tenha feito a sua tessitura até aqui. Nesse lar complicado, eu vou experimentar o efeito infeliz da minha própria ação nefasta. Padecer injunção de sofrimento, imposto seja por um pai desarvorado, destituído de compaixão, por uma mãe alcoólica, enferma, narcisista, que me aplica uma punição injustificada ou me expulsa do lar, me atira na voragem de uma rua sombria infecta da criminalidade, da drogadição, da viciação de todo porte. E aqui entra o aspecto de fechar a porta para esse filho, que é muito sério. Porque quando um genitor fecha a porta para um filho, expulsando ele daquele acolhimento do lar, e ele tem uma percepção de que não tem para onde voltar, ele acaba que está sendo veredicteado por uma situação de sombra. No beco, na sarjeta. Então, isso vai estar, de alguma forma, ligado com aquilo que esse indivíduo traz. É uma expiação que ele está vivendo e, ao mesmo tempo, ele está sendo aferido, testado. E entra a imperiosidade do acolhimento. Não importa a situação que esse filho, que esse conhecido, que esse colega esteja, o acolher e ajudar é o primeiro passo para que esse espírito possa se reabilitar. Porque o amor, ele cobre a multidão dos nossos erros. Sob outro aspecto, num ambiente mais róseo, moralmente e econômico, desenvolve amargura, inveja, não conseguindo superar a inferioridade espiritual que o precipitara novamente nos desvãos perversos, cultivando desdém contra as demais criaturas, desejando crivá-las,
de dolorosos espículos. Então, se a gente considera que esse indivíduo nasce num ambiente mais róseo, seja moral ou econômico, ele desenvolveu amargura, inveja, queixa, ciúme, não consegue superar a sua inferioridade espiritual e novamente se precipita no desvão da perversidade, da crueldade, cultivando desdém contra outrem, desejando crivá-la de espículo, de aguilhão doloroso. Em alguns quadros esquizofrênicos, encontramos o paciente perverso, que é totalmente instituído, sentimento de culpa, consciência de dever, mantendo-se impatível diante do mais tenebroso comportamento que se permite. É quando o indivíduo, às vezes, pega um cachorrinho, maltrata, tortura e fica indiferente àquilo. De repente, até vem a ferir gravemente aquele animalzinho, com uma impassibilidade, mesmo com um comportamento tenebroso, trágico, onde ele não acusa uma consciência de dever, um sentimento de culpa, um remorso. Ela vai relacionar com quadros de esquizofrenia ligados a perversidades importantes. Com imensa capacidade de simular sentimento, pode manter-se, conduzir-se de maneira afável quanto gentil, num mascaramento. Assume uma personificação saudável para logo expressar-se na sua realidade cruel. Quando maltrata, faz uma agressão, predispõe-se a dizimar aquele contra quem volta o temperamento doentio. Então, existe uma capacidade importante de dissimulação de sentimento que faz o indivíduo se manter e conduzir de uma maneira gentil, afável, que engana outrem, porque ele assume realmente uma personificação sadia, mas logo subsequente expressa sua realidade cruel, perversa, maltratando, predispondo a dizimar aquele contra quem volta o doentio temperamento. Com ausência de amor real, especialmente procedente da genitora. Produzir o desvio emocional, em face do cérebro, padecer escassez de serotonina, progesterona, que lhe altera a formação saudável, desarmonizando-lhe as sinapses. Então, o que ela vai trazer de dois hormônios, que são a progesterona e serotonina, a progesterona é um hormônio positivamente. A serotonina, mais ligado à classe de um neurotransmissor, ligado à estabilidade, de harmonia, de prazer. E, nesse caso, a ausência de um amor real, especialmente procedente da mãe, produz-lhe desvio emocional, porque o cérebro, nesse caso, padece escassez tanto da serotonina quanto progesterona, alterando a sua formação saudável e desarmonizando a sinapse. Eis porque, normalmente, o criminoso cruel, rude, é fruto de uma convivência infeliz com a mãe desnaturada, que não teve condição de amar, atender o filho, aplicando-lhe sova contínua, agredindo com expressão danosa, desenvolvendo nele a capacidade de odiá-la, que se refletiu na sociedade terrícola, que ao enfermo emocional também parece culpada pelo sofrimento experimentado. Então, aquilo que ele recebe da mãe, ele vai espelhar na sociedade, culpando tanto a genitora quanto os outros pela sua desdita, pelo seu sofrimento desamoroso. Toda vez quando fere, agride, estupra, mata, no seu inconsciente está fazendo ao pai ou à mãe detestados, que pretende destruir. Então, ela vai trazer que o criminoso, serial, rude, perverso,
ele vai ser o fruto dessa convivência infeliz com uma mãe desnaturada, que não teve, por sua vez, condição, estrutura moral para atender esse filho, para amá-lo, lhe aplicou sova contínua, fazendo em relação a ele agressão com expressão danosa e desenvolvendo nele capacidade de odiá-la. Porque acaba que quando um genitor ele urde num filho sentimentos de ódio em relação a si, ele está denegrindo a circuitaria moral desse indivíduo, colapsando seus implementos sutis, que se refletirão na sociedade, que para esse enfermo parecerá culpada pelos sofrimentos que ora experimenta, e que vão ter aspecto sinergizatório pelos anos que ele enfrenta essa situação. Então, isso vai avultando no psiquismo do enfermo, inclusive considerando que a malta de obsessores vem amplificar aquela experiência danosa. O que iniciou com poucos, continua com uma legião de espíritos inferiores que vem solapar as últimas resistências morais para lidar com a situação. Por isso que toda vez que ele matar, ferir, agredir, estuprar, ele no seu inconsciente está fazendo isso à mãe, ao pai que detesta, que pretende destruir. De alguma forma, essa é a história de criminoso serial, bandido profissional remunerado para o crime, que apresenta altíssimo índice de crueldade, sem se darem conta do estado em que se encontram. Então, é aquele indivíduo que realiza vinganças horrendas, que se nutre de vinditas tenebrosas e que recebe dinheiro para poder matar, torturar, supliciar outros, com altíssimo índice de perversidade e não se dá conta, não acusa a si mesmo, via consciência profunda e mal, do estado em que está. A punição legal que lhe é aplicada, infelizmente, nada consegue no que diz respeito à sua modificação emocional. Mais correto seria tentativa de tratamento psiquiátrico, tentando torná-lo útil no cerceamento à liberdade, pelo menos a si próprios, e mais remotamente à sociedade, ao qual não se sentem vinculados. Então, quando alguém tenta fazer punições, pagando olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, é improfícuo, só faz piorar o ódio no doente, porque ele não logra fazer uma perspectiva de recuperação quando é agredido, porque ele já está adoecido, sem condição de ajuizar da própria crueldade, da consequência do que realiza. Nesse sentido, é o acolhimento, é a caridade, através de atitudes de tratamento psiquiátrico, de terapia, visando torná-los úteis. Cerceamento à liberdade, onde naquele espaço ele seja direcionado para atividades que beneficiem o coletivo e que possa, mesmo atrás da grade, ter algum tipo de produção auxiliativa para si e para o outro. Porque como ela traz aqui, ele não se sente vinculado à sociedade, ao grupo, muito menos compromissado. E o aspecto da espiritualidade, que é o basal. Em pessoas de comportamento normal, porém, sem resistência espiritual nem emocional, a ingestão do ódio, enfática injustiça, preconceito que lhes são impostos, pode desenvolver a crueldade, sobrecarregada com o peso da autocompaixão, da culpa, que lhes torna o fardo ainda mais afligente. Então, ela vai trazer
que mesmo o indivíduo normal. Mas se ele não tem a urdição de resistência emocional, espiritual, não é afeita a oração, a fé, que o ajuiza, dá força para avançar, ele pode fazer ingestões de ódio, enfaixar injustiça, preconceito, que lhe sejam impostos, e ao invés de barrar isso, fazendo a lavação desses sentimentos com as águas de Jesus, do perdão, do esquecimento da ofensa, da indulgência, ele acaba que alimenta essas raivas, esses ressentimentos, e isso vai desenvolver essa perversidade sobrecarregada, com o peso da culpa, da autocompaixão, se colocando como vítima, desditoso, tornando o seu fardo ainda mais afligente. Na amargura que o domina, surge crise de arrependimento, só e formula propósito de renovação, que se pode fixar quando encontra afetividade, apoio e compreensão fraternal. Então, o indivíduo nesse estado, ele está aflito, depressivo, amargurado, sob esse guante. Tem crise de arrependimento, só vai fazer a formulação da renovação, mas que poderá se fixar se encontrar essa compreensão fraternal, essa afetividade, esse apoio. Porque se ele encontra a opressão vindo sobre ele, a tentativa de o fazer sofrer o que ele causou de sofrimento, não adianta, só vai urdi-lo de mais desdita, ressentimento e raiva, a ira, a cólera. A crueldade é um morbo terrível que assola muitas emoções. No desenvolvimento dessa situação, ela vai trazer que, em face do conflito que se generaliza na criatura, o enfermo emocional que nunca encontra entendimento ou fator que lhe desperte o sentimento embotado. Então, ela traz que, diante do conflito generalizado entre os terrícolas, o doente emocional não encontra entendimento ou algum fator que possa despertar sentimento embotado. Porque ele recebe mais pressionamento. E quanto mais isso vem na sua direção, mais complica. Conseguindo captar simpatia, aparenta ser portador de comportamento normal, não deixando transparecer o que ora lhe passa no íntimo. Então, se ele percebe, divisa captação simpática, vai aparentar um comportamento normal, em que ele habilmente não deixa transparecer o que acontece no seu íntimo. Porém, pequeno incidente no trato com o outro pode atear a labareda que o incendeia e rompe o desejo de punir quem lhe criara qualquer embaraço imaginário ou real. Então, inclusive, tem uma evocação que Kardec traz na Revista Espírita, também vai ser colocado no Céu e no Inferno, em que ele traz uma pergunta feita para um criminoso e que, se aquele a quem ele houver agredido se aproximasse para retornar a ele o que recebeu, e ele responde que isso seria demais, ele explodiria e acabaria indo contra o indivíduo novamente. Então, o indivíduo, nesse estado, ele está muito vulnerável, por adoecido. Então, algo insignificante, uma mosca é o suficiente para o indivíduo de acender uma labareda que o consome, incendeia, e esse ateamento irrompe a punição para quem, na sua percepção, tenha criado
para ele o embaraço imaginário ou real. Porque chegado nesse ponto, às vezes é uma situação ilusória, o indivíduo cria uma indisposição na sua direção, um tratamento indevido que ele tenha recebido, um olhar que para ele foi infeliz, que não aconteceu, pelo estado de embotamento, de obnubilação psíquica que se apodera do indivíduo, devido ao próprio adoecimento. Então, dissimula impulso infeliz, planeja, sonha com riqueza de detalhe, a melhor maneira de infligir-lhe sofrimento, experimentando bem-estar antecipado ante perspectiva do êxito que o transforma em sadista. Então, ele vai trazer aqui, ela diz da dissimulação, do impulso infeliz e o planejamento. Num primeiro momento, o indivíduo, ele dissimula, camufla o impulso sombrio que ele traz, mas vai, ao mesmo tempo, estar planejando com riqueza de detalhe a melhor maneira de causar sofrimento para o outro. E experimenta um bem-estar antecipado ante a perspectiva do êxito, que ele faz com requinte de crueldade, como num sadista, o qual se torna. Naturalmente, essa conduta cruel teve manifestação na infância, quando combinou o padecimento a ave, animal, outro, criança que maltratara, desenvolvendo uma indiferença por todos e por tudo, que o imunizou, a piedade, a emoção. Então, chegado aqui, o indivíduo já manifesta isso desde o infante, combinando o padecimento a um gato, a um cachorro, a um passarinho, a um coleguinha. Desenvolve uma indiferença por todos, por tudo, que o imunizou, a piedade, a compaixão, a emoção, onde, perante o suplício do outro, o grito de socorro, o imploramento de piedade, o sadista, ele ri, ele fica ainda mais excitado. Difere de outros psicopatas por não fugir ao convívio social, que no íntimo despreza, para poder estar mais próximo das futuras presas que elege, motivado por despeito, inveja, ou simplesmente porque se encontra ao lado de alguém que está no lugar equivocado, no momento errado. Então, quando a gente considera psicopatas em geral, hoje chamados sociopatas, estes fogem ao convívio social. Esses indivíduos que padecem da crueldade, ligados à psicose, o qual faz parte do quadro, eles não fogem ao convívio social, que no íntimo despreza. Então, na verdade, ele está imiscuído na convivência, mas despreza o coletivo. Ele faz essa aproximação do outro para estar mais próximo de futura presa, que vem eleger, motivado por despeito, inveja, ou por estar ao lado de alguém que esteja no lugar equivocado e no momento errado. Quanto mais se aplica a crueldade, o doente mais adquire habilidade para ocultá-la, piorá-la, ela alcançando um nível perverso impensável pela mente saudável, harmonizada. Então, quanto mais o indivíduo ele adentra a perversidade, mais hábil ele fica para piorar isso e ocultar, ele vai urdindo esses metais, que faz alcançar a situação, um nível impensável, perverso, pela mente saudável. A gente perde a noção do que isso faz beirar. Surpreendido no primeiro tentame, não tem plausível explicação para a morbidez, nem justificativa coerente para a ação nefária.
Então, se ele vem a ser surpreendido no tentame inicial, ele não vai ter uma explicação plausível para a morbidez, para o caos psíquico, do que realiza, nem uma coerente justificativa para a ação nefária. O prazer decorrente do crime oculto estimula a prosseguir a ação doentia, não se detém perante novo cometimento infeliz. Então, ela vai trazer aqui que o crime oculto traz para esse indivíduo prazer. E, nesse sentido, ele é estimulado a prosseguir a ação enferma, não se detendo perante novo cometimento infeliz. Porta uma vida interior muito ativa, em face da conduta que se permite, é rápido, sagaz no raciocínio, escamoteia a verdade, compraz-se em iludir, até tombar na armadilha que programa para os demais. Então, interiormente, ele é muito ativo, agitado, em face da conduta que se permite, é rápido no raciocínio, sagaz, escamoteia a verdade, comprar-se em iludir, fantasiar, até tombar na armadilha, na cilada que programara e urdira para os demais. Não experimenta qualquer arrependimento pelo ato praticado, o que o leva a ceifar a vida de outros que deveriam ser queridos, familiar, genitor, amigo, com a mesma indiferença com que interromperia a existência de um ser abjeto. Então, o arrependimento não tem espaço nesse indivíduo, pelo ato que ele praticou, que o leva a ceifar a vida de um genitor, de um amigo, de um ente querido, com uma diferença, enquanto uma insensibilidade, essa indiferença mórbida, que ele teria ao interromper a existência de um ser abjeto. Porém, nem todos serão induzidos ao homicídio, podendo permanecer na periferia da prática hedionda, maltratando de maneira de todo porte aqueles que se lhes acercam, mediante indiferença real ou bem trabalhada, desdenhando o valor social, moral, que dignifica a humanidade, fazendo-se hábeis na arte de mentir, ironizar, colocando-se acima do mal, do bem, como se fossem inatingíveis no procedimento ignóbil que se entregam. Então, ela vai trazer que, nesse grupo, nem todos realizarão a prática homicida. Eles podem permanecer na periferia da prática hedionda, mas fazendo outros maus tratos, na direção daqueles que se lhes acercam, mediante uma indiferença bem talhada ou real, fazendo desdém do valor moral, social, dignificador da sociedade, fazendo-se hábeis na arte de mentir, ironizar, enganar, mistificar, colocando-se acima do mal, do bem, como se fossem inatingíveis no procedimento ignóbil a que se entregam, aqui acontecem. Kardec, na questão 752, interroga a entidade veneranda: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, jamais a crueldade o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Então, quando Kardec questiona se poderia ligar o sentimento de perversidade ao instinto destrutivo, será o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque a destruição, às vezes, é necessária, mas a crueldade jamais o é. Perversidade é sempre consequência de uma natureza má.
Os indivíduos cruéis são sonâmbulos emocionais, torpedeando, quanto podem, os objetivos dignificadores e nobres da espécie humana. Então, ela vai trazer essa questão do sonambulismo emocional torpedeador, quanto pode, do objetivo dignificador, nobre, elevado da espécie humana terrícola. Na terapia para a crueldade, ela vai trazer que diante desses infelizes, infelicitadores, serão necessárias condutas de segurança moral, visando que a sua provocação bem urdida não se transforme em razão de sofrimento ou de angústia pessoal geral. Então, precisaremos adotar essa conduta de segurança moral, mental, espiritual, para que a provocação bem urdida do perverso não se transforme em razão de sofrimento ou angústia, desesperação de alguém ou de um coletivo. Credores de compaixão, mais necessitados de encontrar tratamento cuidadoso, mediante especializada psicoterapia, nas quais o psicoterapeuta possa recorrer à regressão da memória para diminuir-lhes o fluxo, sentimentos contraditórios e subversivos, que ressumam do inconsciente, alterando-se-lhes as fixações de perversidade como mecanismo de vindita infeliz. Então, o indivíduo nessa condição, ele é credor de compaixão, de ajuda. Precisa da mão estendida na sua direção para o auxiliar da melhor maneira possível. Nesse sentido, são profundamente necessidades de tratamento cuidadoso, até pela irreversibilidade aparente da sua situação. Mediante uma psicoterapia especializada, que começa com a base da espiritualidade, utilidade, e o psicoterapeuta recorrendo à regressão de memória, fazendo diminuir o fluxo do sentimento subversivo, contraditório, que ressuma do seu inconsciente profundo, para alterar a fixação de perversidade como mecanismo instrumental de vingança infeliz. Valiosas praxiterapias, bem aplicadas, conseguem gerar interesse por uma atividade dante desconsiderada, fazendo desvio da mente da obstinação cruel. Então, ela traz que existem essas praxiterapias valiosas que vão agregar para gerar interesse por uma atividade dante desconsiderada e irrelevante para o indivíduo, que consiga desviar sua mente das obstinações cruéis, sombrias em que ele está. Porque se o indivíduo ele possa ser localizado numa atividade que seja benéfica e que tira a sua monoideia, a sua fixação mental na zona da crueldade, das urdições perversas, já vai estar fazendo muito por ele. Conversação contínua, paciente, música relaxante, dança e todo o arsenal psicoterapêutico ao alcance dos psicólogos nobres, consoante a escola que se vinculem. São valiosos recursos para auxiliar o paciente cruel. Então, ela vai trazer tanto a questão das conversas mansuetas, contínuas, pacientes, a música, que possa trazer tranquilidade, relaxação, meditação, arsenal psicoterapêutico, dança, consono a escola que se vincula ao psicólogo, serão valiosos recursos para auxiliar o paciente perverso. Em casos especiais, a terapia psiquiátrica auxiliará para regularizar a neurocomunicação, restabelecendo a longo prazo o equilíbrio correspondente. Então, haverá caso em que a medicação do psiquiatra será necessária
para auxiliar a regularizar a neurocomunicação, fazendo a longo prazo o restabelecimento do equilíbrio correspondente. Que às vezes o indivíduo precisará ter esse medicamento para se manter em condição de autodomínio, porque o cérebro ele pode falhar por ser um órgão físico. E qualquer víscera nossa, seja um estômago, um fígado, um intestino, o coração, pode apresentar falha. No caso do cérebro, ele pode produzir de maneira distorcida substâncias em que a quantidade está acima do necessário ou abaixo, produzir substâncias colapsantes, que tem a ver com uma disruptura que acontece e que, contribuindo para a degeneração da sinapse, pode levar a consequência legítima, levando a um transtorno. Por isso que, dependendo da situação cerebral, nervosa, aqui também endócrina, vai fazer parte desse quadro, enquanto a interligação que acontece de comando fino, gemal, raciocinal, a medicação vai auxiliar para essa harmonização. Ao mesmo tempo, a terapêutica espírita da bioenergia consegue salutar efeito, que é o passe à distância, a água fluidificada, o evangelho no lar diário. Quando ela traz esse termo bioenergia, está ligado ao passe, presencial à distância. Como nós temos nosso canal toda terça, das 22h15 às 22h45, o tratamento espiritual à distância, em que é postado o passe à distância às 22h30. Convidamos a todos para participar conosco nesse momento, onde forma a rede de oração e nos beneficia muito, porque cada um que entra na rede ajuda bastante e os efeitos salutares se fazem nos alcançar, colocando o copo de água para fluidificar. Isso alcança o delicado campo de energia no espírito reencarnado, renovando-lhe o raciocínio e o orientando. Regula a vibração, a energia do indivíduo, fortalece a moral, conecta com os bons espíritos. Daí Jesus vai nos auxiliar, coloca a fluidificação na água, de acordo com a necessidade do indivíduo. Só e provavelmente, no caso de crueldade, encontra-se vinculado espíritos que foram vítimas do paciente no pregresso. Deles se utilizam para o comércio doentio, da vampirização, roubando-lhe força preciosa, vingando-se, assim, do padecimento que lhes for imposto. Então, ela vai trazer o aspecto da vinculação espiritual, que é passivo. A questão da sinergização, ela vai acontecer na Terra. O que eu elejo sentir, pensar, vai me predispor a determinadas companhias espirituais, e o resumo do meu pregresso nos atos ignóbeis que cometi, isso faz uma brecha e uma disposição de tomadas que os plugos obsessores vão aproveitar. É por esse motivo que, às vezes, o indivíduo, quando ele está fazendo a urdição de um assalto, ele logo recebe uma turminha que ajuda ele a planejar aquela ação nefanda. Porque o pensamento que está organizando e planejando
a invasão a um local, para roubar, para agredir. É acopladora de espíritos obsessores que vem, quando na mesma faixa, fazer ideias complementares àquela situação, requintando aquela ação nefanda. Na ideação suicida acontece o mesmo fenômeno. Às vezes o indivíduo ele tem uma tendência para ideação automutilante, autoexterminante, que o obsessor pluga nessa tomada, o insuflando ideias de autoextermínio e sói de o alhear ao que está acontecendo externo. Ele esquece que tem uma mãe, que tem uma terapeuta, que tem um evangelho segundo o Espiritismo, que ele pode pedir ajuda. E nesse alheamento embotádico, ele toma um veneno, uma medicação, e acaba vindo a desencarnar porque caiu numa perda de percepção imediata de quem está próximo, do local que está, e que tem no seu móvel a ação obsessora de espíritos que o pressiona e o arrasta para cometer o ato ignóbil. Como num senhor que tinha subido para o seu apartamento, que ficava em torno do 10º andar, e saíra para a sacada visando pular do 10º andar. E ele estava sob ação obsessiva, nefanda, e ao se aproximar daquela sacada, ele tem um raio, surto de lucidez e recua. No que ele volta para dentro, se afastando da sacada, o espírito obsessor insiste com ele para ir e pular. E ele, sob aquela ação que o esmagava, ele sucumbe, volta para a beira da sacada e pula, vindo a desencarnar. Então, dependendo da culpa que acontece na nossa consciência, da brecha do remorso e dos atos errados que cometeramos e ainda não expiamos, reparamos, a gente dá a brecha de sintonização e afinidade com espíritos que usam isso habilmente para nos comandar, nos subjugar, nos fascinar. Porque a obsessão ela vai ter gradação, como o Sono Kardec traz, que começa da simples, vai complicando. Quando chega na subjugação, ela pode ser moral ou orgânica. E nesse ponto, o indivíduo ele perde o domínio da própria vontade. O obsessor, ele passa a comandar a minha vontade. É por isso que fica muito difícil sustentar a vigilância, observação, oração, quando chega nesse ponto. É preciso ter um suor heróico para poder resistir a essa ação, fazendo a minha reforma moral, que despluga com o espírito inferior, e me fortalecendo pela prece, pelo pensamento dignificador, pelo devotamento, ação no bem, que vá me dando vibração para conectar com o benfeitor. Nesse sentido que quanto antes o indivíduo ele realiza sua transformação moral, mais viabiliza se desconectar do domínio que os espíritos inferiores tentam exercer sobre nós. Da subjugação, a situação pode complicar se não for feito o tratamento, as intervenções supracitadas, e o indivíduo cair na fascinação, que é bem mais grave, que a razão, a inteligência
da pessoa está sob domínio obsessivo. Então, eu já não tenho a limpidez de raciocínio para analisar o que eu faço, o que eu sou, o que acontece. Chegando aqui, eu faço algo ridículo, esdrúxulo, perigoso e não percebo, porque eu estou fascinada, a minha análise está truncada, alterada, sob o domínio de um obsessor. Nesse sentido que ela vai trazer dessa vinculação com espíritos que foram vítimas do paciente. E deles vão se utilizar para o comércio doentio da vampirização, do parasitismo, roubando dele uma força preciosa, uma energia vital, e dessa maneira vingando-se dele, pelo padecimento que lhes for imposto antes. Nesse caso, a atividade de desobsessão constitui recurso inabordável, rico de processo libertador valioso, fácil do diálogo, pode ser mantido com o enfermo desencarnado, auxiliando no entendimento da divina lei, quanto à necessidade de também alcançar a felicidade que lhe está reservada. Então, aqui, a terapêutica desobsessiva é inabordável, valiosa. Tem processos libertadores que, via diálogo, mantidos com o enfermo desencarnado, que obseda, vampiriza o paciente e o parasita, auxiliam a entender a lei divina e a necessidade de também alcançar a felicidade que lhe está reservada. E que para ele alçar nesse rumo, precisa antes sair das vibrações de perseguir, de odiar, de obsedar. Portanto, unindo-se recurso terapêutico da doutrina psicológica com aqueles espíritas, o paciente torna-se o campo experimental, positivo, no qual caridade e amor dão-se as mãos para auxiliar, rompe a algema pregressa, delineia a paisagem feliz do porvir. Então, aqui ela vai trazer a união tanto dos recursos terapêuticos do espiritismo com das doutrinas psicológicas, tornando o paciente um campo experimental positivo, favorável, no qual caridade e amor dão-se as mãos para amparar, auxiliar, reharmonizar, delineando paisagem feliz do porvir ao romper algemas pregressas. Todos os indivíduos, compreensivelmente, com sua exerção inevitável, experimentam uma que outra vez, com certa insistência, repentina crise de perversidade, crueldade, quando são maltratados, discriminados, agredidos. Então, existe uma situação que é compreensível, com exceção inevitável, das pessoas, no geral, experimentar, vez outra, e com insistência, que pode ou não acontecer, repentinas crises de crueldade, quando discriminada, agredida, maltratada. Em sendo assim, a manutenção da terapia preventiva conveniente é imperiosa, via uma reflexão ponderada, oração, meditação, prática incessante da caridade, que robustece o sentimento, aumenta a capacidade de resistência pessoal à invasão dos destrutivos agentes da paz e da saúde. E aqui entra o vigiar, orar, observar, que Jesus nos ecoa e ratifica. Porque terapia preventiva é vigilância. Que nós precisaremos aderir mediante essa meditação, oração, a reflexão ponderada, o autoconhecimento, a observação dos fatos, para aprender
com o que acontece, com a nossa trajetória, porque somente um coração disposto, humilde, para aprender, se esclarecer, compreender, que tem um desejo ardente, firme de avançar, de acertar, de se vencer, é que tem condição de se prevenir das suas próprias sombras, fazendo essa vitória sobre si mesmo. Nesse sentido que praticar incessantemente a caridade, ser útil, nutrir pensamento dignificador, que vai ter resiliência, sacrifício espontâneo, isso nos ajuda, porque nos predispõe a esse esforço. Fazendo robustecção do nosso sentimento, aumentando a nossa capacidade de resistência, que é essa força que a gente vai adquirindo perante a invasão de um agente destrutivo da nossa paz, da nossa saúde, que pode se manifestar de diversa forma, porque esse agente destrutivo, ele pode vir na forma de um vírus, pode vir na forma de uma palavra na nossa direção. E o mal, ele tem tão fácil acesso que chega de assalto. Se o indivíduo não tiver desenvolvimento de implementos eficazes de vigilância, ele se perde. Por esse motivo que a questão do aproveitamento da nossa prova expiatória para nos aprimorar vai suavizando a própria expiação. A gente vai fazendo um forjamento do nobre metal, dessa pedra preciosa do vasto escrínio da caridade. Somente quem se conhece triunfa facilmente de si próprio. É um profundo Minerva que aprende com próprio trajetória, com observação do fato. Antes de rejeitar uma verdade que possa ratificar uma mentira, aquela é soberana e irrefutável, demonstração firme, carimba sua autenticidade. E essa perseverança. Se o outro persevera em bater, se ele não se levanta a dar-lhe por ser seu amigo, pela sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Não poderemos fixar calendário para a volta na ganga do jogo circunstancial. Por isso, ficamos com a verdade, a renúncia, o sacrifício espontâneo com o bem, que vale o que custa. É nesse sentido que nós tocaremos com o coração, não com anátema, maldição. E essa questão do bem, que é um apanágio da verdadeira força, que alia a força do raciocínio e a moderação, isso está ligado ao suor, ao sangue que eu despendo. Por isso que não existe uma régua para medir a virtude de alguém por aquilo que ela faz diretamente. O móvel por trás, que é o quanto o indivíduo se esforça para beneficiar o seu entorno, é aquilo que ele movimenta no anonimato, sem que a mão esquerda saiba o que faz a mão direita, é que diz do seu heroísmo, da sua abnegação. Porque o bem vale o que custa. Sendo assim, é aquilo que o indivíduo renuncia para deixar coisas boas por onde ele passa, que diz a sua moral, a sua elevação. Por isso, Jesus nos trouxe do óbolo da viúva, porque ela colocando aquelas 2 moedolas naquele local, tirava do pão
do café da manhã dela. O que ela fez de movimento renunciativo foi muito além do que aquele fariseu que despejou aquele saco de moedas de pedraria preciosa, fazendo barulho para se fazer notar. Nesse sentido que o móvel que está por trás da minha ação, onde eu escolho a ação correta e me comprometo com esse caminho, é que diz a minha moral. Como um relato que Kardec traz na Revista Espírita, de um casal com 2 filhos, ali nos idos de 1800, na França. Ele traz esse relato de uma família que estava endividada e ia ser despejada pelo dono da casa, que houvera esquecido a dívida, apenas pedido que a família deixasse o imóvel. Quando eles estavam organizando para fazer a mudança, o dono muda de ideia, vai até a casa e exige que antes deles saírem, pagasse o que deviam. Os inquilinos desesperam com aquela situação, porque não tinham como pagar. A mulher começa a chorar, as 2 crianças. O senhor fica aflito. E alguém que estava passando na rua viu o que se passava naquela casa, entrou, se aproximou do dono e perguntou quanto era a dívida. Ele, ao dizer o valor, esse homem tira do bolso 2 notas, entrega para ele e sai. Nesse sentido, trazendo essa paz novamente para essa família que pôde terminar de fazer a sua mudança porque a dívida estava quitada. Num outro caso, um comerciante que tinha um espaço de comércio de madeiras de todo porte, foi acometido por chamas que queimou o que ele tinha ali dentro. E ele, choroso, porque tinha ficado em meio a dívidas com aquela situação, enquanto as chamas estavam terminando de consumir aquele ambiente, chega um caminhão com madeiras de todo porte para ser entregue para ele, dando a ele a instância de recomeçar o negócio que ele tinha. Quando foi questionado para o motorista sobre o doador, ele não soube dizer quem era. E alegou que estava cumprindo ordem de transportar aquela madeira e entregar para aquele senhor. Ele se enche de gratidão e, dali em diante, rezaria por esse doador anônimo em agradecimento por poder continuar seu negócio e, quem sabe, pela prosperidade que ele poderia ter a partir dali. Então, a pessoa, quando quer fazer o bem, ela faz. O desejo não é associar alguma coisa ao seu nome, ficar em evidência, atender o personismo. Ela, de forma anônima, sigilosa, de maneira a não impactar e nem constranger o beneficiado, entrega o benefício, com esse cuidado para atenuar a situação, suavizando a condição do beneficiado que já está amargurado. Por esse motivo que, para aquele que entrega aquela nota para aquele dono do imóvel, liberando aquela família da dívida, para o outro que manda aquelas madeiras, para o comerciante recomeçar seu negócio, cada qual fez um bem que terá valido o tanto que custou.
para cada um. Nesse sentido que o indivíduo que tem a iniciativa nessa direção, ele está disposto a pagar o preço. O que custa deixar algo nobre por onde passa. É nesse sentido que, se a pessoa ela quer atender primeiro a todas as necessidades materiais que ela acha que vai ter na vida dela, para depois entregar o supérfluo, não está custando entregar aquele valor para o outro. Custa é quando eu tiro daquilo que faz parte do meu essencial e me restringe ao estritamente necessário para viver, e tudo que seja excesso supérfluo eu movimento, mesmo comprometendo um futuro ou uma necessidade que poderia vir a acontecer, eu desatendo isso para atender aquele que não tem o necessário. Que é um outro caso que o Kardec traz, de um senhor que houvera feito movimentações na sua finança, entregando o que tinha em benefício dos deserdados da sorte e sem pensar no seu futuro. Ele se restringe ao estritamente necessário, entregando todo o resto para quem não tinha o básico. Porque se eu apenas tiro do meu supérfluo, não está me custando fazer aquela ação boa. Antes fazer do que não realizar. Mas se não me custa um movimento de sacrifício, aquela ação, aquele bem, mesmo que eu deva fazê-lo, está significando pouco esforço para mim. É por isso que Jesus ele traz: quem esperar se garantir, se proteger na terra, já terá recebido a sua recompensa. Aí as pessoas adentram além e coloca diante de Jesus, que entregou aquele copo d'água, que distribuiu aquele pão, que mandou aquele gás. E Jesus diz: não vos conheço. Porque aquele indivíduo, ele fez algo externo e que não lhe custou, porque ele tirou do próprio supérfluo para realizar. Por isso que Jesus ele vem nos alertar, nesse sentido, do movimento que vai acontecendo dentro da gente neste despertamento. O instante que o indivíduo ele sobe com bênção esse degrau, mormente no amor ao inimigo. Por isso, Jesus ele nos traz: amai os vossos inimigos, fazei bem àquele que te odeia, reza por quem te calunia. E para nos reconciliarmos com o adversário enquanto estamos a caminho com ele, diante do outro, que a gente pode fazer essa lavação de roupa suja, dar e receber perdão. Nesse sentido que, como a Joana traz nesse recorte, o perverso é o mais necessitado da nossa compaixão, da nossa mão estendida. Porque auxiliar aquele que me auxilia é fácil. É ação e reação. Agora, auxiliar aquele que me maltrata é quando eu consigo internalizar e amar o adversário. Por esse motivo que, quando a gente percebe essas situações de transtornos, que todos nós estamos sujeitos, espíritos inferiores que somos, de um orbe de prova e de expiação, isso vai nos mostrar que o primeiro passo para auxiliar quem quer que seja nas transtornações de personalidade
é a caridade. E às vezes o indivíduo, ele, quando comete um ato ignóbil, ele fica desencorajado a continuar, ir para trás da grade e poder expiar aquilo que fez, e acaba cometendo um duplo ignobilidade ao se suicidar, devido à rejeição que ele experimenta, a punição que chega na sua direção. Então o indivíduo, ele pode até vir a cair ao assassinar o esposo, num relacionamento de casal que criou uma indisposição, a mulher veio assassinar o marido. Diante dessa situação, ela tem a insância de espiar isso, ir para trás da grade, ficar os anos que ela precisará ali, se reabilitar, que é o caminho que Jesus deseja. Mas se chega uma punição tal na sua direção, ela desencoraja e se autoextermina por não encontrar resistência para enfrentar o resultado que ela fez. Então, além de ter assassinado, ela comete outro contra si mesma. Se nós acolhermos, ela vai se sentir encorajada a não cometer o suicídio. Vai se sentir amparada para poder viver e expiar. Por isso que conservamos intacto o sublime código moral provocado pelo Mestre, nesse ano, sufrágio vitral da prece, de adoração espírita em verdade. O Espiritismo é a alavanca com a qual Arquimedes levantará o mundo. Nesse sentido que, ao observarmos e estudarmos com cuidado a comunicação, a trajetória, o acontecimento, aceitar o que a razão não repele, rejeitar o que a choca, pedir esclarecimento sobre o que nos deixa em dúvida, aliando conhecimento com observação, teremos aí uma marcha a seguir para transmitir à geração futura, por vindoura, sem receio de as ver desnaturadas, as verdades que deslindáramos sem esforço do nosso cortejo inevitável de erros. Nesse sentido que é o aspecto de focar no que nos ajuda a nos transformarmos no que precisamos para avançar. E isso vai ser trago para nós, onde no Evangelho segundo o Espiritismo vai ser dito que nós estamos aqui com essa propalação do Espiritismo para que, nesse momento grave da franca transição planetária, alcance o que deseja a luz, o de boa vontade. Não perder tempo com quem se recusa a ouvir e ver e se obstina mais pelo orgulho, quando se parece ligar mais valor à sua conversão. Mais vale abrir o olho ao cego que deseja ver claramente do que ao único que se compraz na obscuridade. Isso é aumentar o número do que sustenta a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. Sua vez virá, quando serão dominados por opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar em torno de si. Crerão, aceitar a ideia voluntariamente por si próprios, não pressionados por alguém. Ocorre com a ideia o mesmo que ocorre com a semente. Ela não pode germinar antes da época. Somente o faz em terreno preparado. É melhor esperar o tempo propício, cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito.
Por isso que, seja na religião que for, a cultivação do espiritualismo vai nos ajudando a fortalecer essas raízes em nós, que é o combate da ideia materialista e que vai nos arrojando para esses despenhadeiros dos transtornos, da neurose, da psicose. A gente traz o Espiritismo como as instruções e a terceira revelação, consolador prometido por Jesus, daquilo que nos foi legado e passado e que tanto nos auxilia nessa ascensão espiritual. Mas, aonde o indivíduo se sente bem e pode exercer a sua fé, ele vai, na sua espiritualização, ter um caminho seguro para ir vencendo a própria sombra.